Queridos irmãos, muito boa tarde, que a doce e preciosa paz esteja sobre a tua vida. Eu quero falar sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus é um conjunto de pessoas que no grego significa tirado para fora. Eclésia, tirados para fora. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o mais precioso bem que Deus tem neste mundo. Jesus Cristo, seu Filho, comprou a sua igreja pelo seu precioso sangue. Os profetas não falaram da igreja, os apóstolos não falaram da igreja. O Senhor Jesus Cristo falou muito pouco sobre a igreja. A igreja era um mistério que estava oculto e foi revelada ao apóstolo Paulo. Mas vemos pela preciosa e pura palavra de Deus que a igreja já estava na presciência de Deus, pois diz-nos a palavra de Deus que antes da fundação do mundo Ele já preparou a sua igreja. Ele comprou-nos pelo seu precioso e puro sangue, já estava na profecia. No livro de Efésios, capítulo 1, verso 3, nos diz: Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito, segundo a sua preciosa vontade, para louvor e glória da sua graça. Tudo já estava planejado, arquitetado por Deus em sua presciência. Veja que diz a preciosa palavra de Deus: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Note uma coisa: nos elegeu um povo, e esse povo seria no futuro sacerdócio real, o qual Jesus Cristo comprou pelo seu precioso e puro sangue. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o sacerdócio real que está no mundo. Vamos ver o que Jesus deixou para a sua igreja. Exclusivamente para a sua igreja. Não foi para Israel. Não foi para o mundo. Foi exclusivamente para a sua igreja. Jesus Cristo disse para a sua igreja: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O presente precioso é a paz do Senhor que Ele deixou para a sua igreja. Mas tem mais presentes. Ele deixou também o seu precioso Espírito. Já está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João. Mas eu quero ler para vocês. Quando o Senhor Jesus Cristo fala, é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador em meu nome.
é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece. Estará convosco e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho dito. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse, capítulo 14, o versículo 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, porque habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ele estava falando que ele iria voltar através do seu Espírito. Isto, assim que ele partiu, 10 dias depois, ele voltaria através do seu Espírito, para não mais estar do lado dos seus discípulos, mas dentro deles, morando neles. Um dos maiores presentes que a igreja tem é o penhor da glória de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, morando dentro dela, através do seu precioso Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Louvado o nome do Senhor. O terceiro dos presentes que Jesus Cristo deixou única e exclusivamente para a sua igreja. Único e exclusivamente para a sua igreja. São os dons espirituais. Louvado o nome do Senhor. Dons de línguas, variedades de língua. Maravilha, profecia, dons de curar, cura, ciência, palavra da fé, palavra do conhecimento. Tudo isso são presentes que ele deixou exclusivamente para a sua igreja. E além desses presentes preciosos, ele deixou dons ministeriais para a sua igreja também. Já está escrito na preciosa e pura palavra de Deus, em Efésios, capítulo 4, são preciosos conselhos que ele deixou para a sua igreja através do apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como digno da vossa vocação, com que foste chamado, com toda a longanimidade e mansidão, com toda a humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Em larga escala não é isso que está acontecendo hoje, porque há muitas guerras, há muitas pelejas. Estamos vivendo em meio a uma igreja hoje onde estão vendendo as coisas de Deus, vendendo o evangelho, estão fazendo da igreja uma feira. E Deus deu para a igreja, Jesus Cristo deu para a igreja dons ministeriais, mas o que estamos vendo não é ordem. O que estamos vendo é um evangelho vendido, é pessoas querendo ser maior do que outros. A Bíblia já diz, não havendo sábia direção, o povo se corrompe. Na multidão de conselho há segurança. Deus capacitou homens e colocou diante do seu povo para serem exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na fé, na mansidão e na temperança, já disse Paulo. Mas o que vemos hoje é homens que perderam o norte, perderam a direção. E estão trocando o santo pelo profano. Olha o que vemos. O apóstolo Paulo disse, ele mesmo deu uns para pastores, profetas e evangelistas. Em outra versão diz pastores e doutores. As bases da igreja do Senhor Jesus Cristo são os 12 apóstolos.
Não mais. Simplesmente os 12 apóstolos bíblicos são as bases da igreja pura e santa do Senhor Jesus. Mas os dons ministeriais continuam hoje, que é pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos. A função do pastor é apacentar, é cuidar, com amor, com carinho, apacentar e apacentar bem a igreja de Deus. A função do evangelista é evangelizar, é falar do amor de Deus. É uma pena que no tempo em que estamos, muitos pastores, infelizmente, estão fechando a porta para a pregação pura e verdadeira da palavra de Deus. Estão fechando a porta para o ensino puro e verdadeiro da palavra de Deus. Há uma teologia maldita no nosso tempo, um evangelho sagaz, a teologia da prosperidade, onde ensinam fundamentos estranhos para o povo de Deus. E a Bíblia diz: o meu povo perece, porque lhe falta um conhecimento. A palavra de Deus está aí, mas o que falta é conhecimento da palavra de Deus. E quem passa conhecimento da palavra de Deus para a igreja, a maior responsabilidade está sobre os anciões, sobre os bispos. Anciões e bispos são hoje os presbíteros da igreja de Jesus Cristo. Paulo já disse: o bispo, o presbítero que governa, e governa bem, ele é digno de duplicada honra. Já está escrito na preciosa e pura palavra de Deus. Efésios capítulo 4 e o versículo 12, olha o que diz. Eu vou ler o 11 e o 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, está no versículo 12, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não adianta a igreja ter Bíblias apenas, mas é necessário ter homens compromissados com a palavra de Deus, que tenha a honra de ensinar e ensinar bem a igreja do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E quem aperfeiçoa os santos de Deus são homens, falíveis, é claro, mas que pregam a palavra infalível. E a palavra infalível é a Bíblia Sagrada, que tem preciosos e valorosos conselhos para a igreja, a qual o Senhor Jesus Cristo comprou pelo seu precioso sangue. Infelizmente, não é isso que estamos vendo. É claro que eu não estou generalizando, não. Mas existe no nosso tempo pastores que cuidam apenas dos seus próprios interesses. Existe hoje, infelizmente, bispos
que cuidam dos seus próprios interesses. E estão hoje, nesse tempo, trocando aquilo que é santo por aquilo que é profano. Mas Deus virá, tomará conta de tudo isso que estão fazendo com a sua igreja. No nosso tempo, muitos têm trocado, por causa do dinheiro, da fama, da popularidade, da ostentação, têm trocado aquilo que é santo por aquilo que é profano. E hoje o que vemos demais é apóstolos e apóstolos de baseada. A igreja está firmada sobre a base dos apóstolos, mas não os de hoje, são os apóstolos bíblicos. Os que estão hoje ensinando e estão em evidência são pastores que amam verazmente a palavra de Deus e o rebanho de Deus. São presbíteros que amam verazmente o povo de Deus, a igreja de Deus e o bom ensino da palavra. São evangelistas que estão evangelizando por amor à palavra de Deus, por amor a Jesus Cristo. Ainda tem uma multidão de homens de Deus, que estão fazendo a obra de Deus puramente por amor nesse tempo final. Mas uma grande maioria estão vendendo o Evangelho de Cristo. Uma grande maioria estão trocando aquilo que é santo pelo profano. E olha o que vemos em Romanos 12, versículo 9. Romanos 12, versículo 9. Quero ler para vocês. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra. Não é isso que está acontecendo em muitos lugares hoje. Tem servos de Deus, servas de Deus, sufocados, porque não lhes dão a liberdade para falar a palavra de Deus, para ensiná-los, para ensinar a palavra de Deus nesse tempo. Que Deus tenha misericórdia. A Bíblia diz: pois tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Aquele que semeia discórdia colherá os frutos dela. Aquele que semeia amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança receberá o fruto disso. E o fruto disto será o arrebatamento, a glorificação, a vida eterna com Jesus Cristo. Mas aqueles que estão ensinando um evangelho falsificado, aqueles que estão ensinando um evangelho adulterado, o evangelho dos holofotes, Deus tomará conta de tudo isso. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é simplesmente puro e deve ser pregado, anunciado com pureza e com responsabilidade. 1 de Coríntios, capítulo 1, e o versículo 10. Quero ler para vocês. Capítulo 1 e o versículo 10. Olha o que diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de Jesus Cristo, que digais uma mesma coisa. Que não haja entre vós dissensão. Antes sejais unidos em um mesmo sentido
em um mesmo parecer. Não é isso que está acontecendo em larga escala nesse tempo. É vergonhoso o que estamos vendo pelas mídias sociais. Pastores brigando uns com os outros. Supostos obreiros esmurrando uns aos outros em cima dos púlpitos. Que Deus tenha misericórdia. É claro que a Bíblia diz: é necessário que haja escândalos para que aqueles que são retos se manifestem. Mas o que temos de fazer é vigiar para que o escândalo não venha através da nossa vida. Que a nossa vida, em especial os obreiros, seja para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo e para o bom exemplo da igreja do Senhor nesse tempo final. Graça e paz seja da parte de Deus sobre todos vocês, agora e para toda a eternidade. Deus os abençoe.